Parabéns pelo gol e a vitória aí do Figueirense. Eu queria saber, esse esquema com esses três volantes parece que funcionou melhor, você chegou até mais no ataque, fez o gol. Eu queria que você falasse sobre esse esquema que vocês fizeram no jogo de Brusque e como que foi a comemoração pós-gol. Boa tarde. Uma formação diferente. A gente já jogou nessa formação, né? Mas o professor chegou e implementou algumas coisas, algumas movimentações. E como você falou, três volantes, a gente que joga ali mais à frente um pouco, ganha um pouco mais de liberdade. Assim, foi um gol importante, né? O meu primeiro gol com a camisa do Figueirense, muito feliz. E espero que possa sair mais gols. Bom, você já não tem muito tempo para comemorar, né? Porque já tem o Remo agora pela frente. E o Figueirense ainda não está dentro do G8. Mais um jogo fora de casa, o Figueira não emenda duas vitórias seguidas, ainda não conseguiu fazer isso nessa temporada. O que o torcedor pode esperar dessa partida contra o Remo? Então, a gente tem essa sessão de treinamento com o professor agora, né? Ele vai passar mais algumas coisas do modo que ele gosta de jogar. É um jogo difícil, contra uma equipe grande também, qualificada. Mas a gente é um grupo que trabalha bastante, o torcedor pode esperar muita vontade, como foi nesse jogo contra o Brusque. E vamos lá em busca de um resultado positivo também. Olá, boa tarde, parabéns pelo gol. Figueirense fora de casa não vinha conseguindo jogar bem, né? Isso faz de tempo, mas também com o Fonseca, também não conseguiu jogar muito bem. Agora venceu o Brusque. O que o Paulo falou de diferente, pediu de diferente para vocês, que foi possível sair com a vitória? Cara, o Paulo chegou, né, bastante motivado. E o tempo que ele teve com a gente, ele conseguiu implementar o que ele gosta, de intensidade, de pressão no adversário, e a gente conseguiu fazer lá contra o Brusque esse estilo de jogo, né? E graças a Deus conseguimos um resultado positivo. Boa tarde, vamos do esporte. Cara, o que na chegada dele, assim, qual que foi a principal motivação geral? Porque, até complementando a pergunta do colega, a postura foi diferente fora de casa. O que mudou na mudança do treinador, basicamente, para vocês nessa chegada dele? Cara, assim, falar de mudança igual foi pouco tempo de trabalho, né, assim, mas ele conseguiu, né, pelos vídeos que ele passou de alguns jogos nossos, mostrar algumas coisas que a gente não tinha percebido ainda. E isso motivou a gente, o jeito dele trabalhar também, esse cara vencedor, né, como ele foi, e é a intensidade, cara, a intensidade, a pressão na bola, pressionar o adversário. Ele passou isso pra gente e a gente tá comprando a ideia pra poder fazer isso nos jogos. Léo, então tu define que a intensidade fez o Figueirense não recuar após ter feito o primeiro gol da vitória? Cara, então, porque assim, hoje o futebol é basicamente isso, né, muita intensidade. Hoje não tem espaço para você poder pensar muito no campo, e ele chegou e ele cobrou bastante isso da gente, né? A intensidade, pressionar o adversário, e a gente foi lá em Brusque e conseguimos fazer isso. E creio que ele vai continuar colocando as ideias de trabalho dele para a gente poder evoluir cada vez mais. Léo, boa tarde. O torcedor pode esperar mais gols? Como é que a tua carreira tu não foi de marcar muitos gols? E como é que foi o momento ali? Se foi uma jogada pensada, o fato de tu estar próximo da área ali para poder fazer o primeiro gol do Figueirense fora de casa, assim? Então, eu nunca fui de fazer muitos gols, né? Sempre fui primeiro volante e às vezes já joguei como segundo. Então, essa formação que a gente está jogando com três volantes, né? Sempre os dois que ficam ali mais à frente, sempre vai estar mais perto do gol, né? E com esse estilo de jogo, de poder pressionar o adversário, de intensidade, normalmente quando a gente roubar a bola, a gente vai estar mais próximo do gol. E foi o que aconteceu. A gente conseguiu roubar a bola ali no campo adversário, eu estava mais próximo ali. O alemão acertou também um belo passe. E o trabalho em conjunto que a gente teve ali para pressionar, conseguir roubar a bola e conseguimos fazer o gol. Léo, você está aqui há pouco tempo, mas existia essa pressão do Figueirense não vencer fora de casa. Já era mais de um ano que o Figueirense não vencia fora de casa. Passou essa pressão, vocês entravam um pouco pressionados, tendo que vencer fora de casa, porque fazia muito tempo. E agora, o que pode esperar do Figueirense depois de sair essa vitória fora de casa? Qual a postura que a gente pode esperar do Figueirense contra o Remo? E, entre os torcedores, o pessoal dá bastante secadinha também nos adversários. Hoje tem o jogo do CSA, que foi um jogo adiado de ontem. O jogador também dá aquela secadinha para não perder posição na tabela? Então, como você falou, né? A gente tava um tempo sem vencer.
Acho que é uma pressão não, cara, porque assim, a gente já trabalha sobre pressão, né? Porque a gente tem que dar resultado, a gente tem que vencer jogos. E essa vitória não estava vindo, esse jogo fora de casa não estava vindo e conseguimos vencer esse jogo, né? Dar uma confiança a mais, com certeza, para os próximos jogos que a gente vai ter fora de casa, dentro de casa também. E como você falou aí, hoje tem um jogo, eu não sou muito acostumado a ficar assistindo não, eu gosto mais de ver o resultado. Já ir ver o resultado e tomara que dê certo pra gente ficar ali perto do G8 ali, né? A gente falou muito da mudança da postura com a chegada do Paulo Baier, mas como é que foi a cobrança entre vocês no vestiário após a derrota aqui no Orlando Scarpelli? Teve uma cobrança a mais para o time reagir no campeonato? Como é que foi? Então, assim, porque a gente não é desculpa, mas a gente tomou um gol que assim, se tivesse um VAR, às vezes esse gol não ia ser validado, entendeu? Mas a cobrança sempre tem que ter, né? A gente tem que se cobrar entre nós. A gente é um grupo aqui que se cobra muito, que trabalha muito. E se você for ver aqui, puxar a carreira de cada um, é um grupo vencedor. É um grupo que tem jogador que tem título, tem jogador que tem acesso. E a gente se cobra. E com a chegada do Paulo, acho que assim, a gente se cobrou entre nós também ali antes de entrar pro jogo, porque às vezes é a gente que tem que fazer essa mudança, né? Quem tá lá dentro de campo é a gente que tem que ter essa mudança de comportamento. Dá pra dizer que foi uma virada de chave aquele jogo aqui no Scarpelli? Sim, acredito que o jogo do Brusque aqui, acho que o espírito foi diferente, sabe? Acho que a gente entrou com um espírito diferente. Eu acho que pode esperar isso da gente aí no decorrer da competição. Paulo, Léo, sobre essa situação da intensidade, o que acontecia assim? O Fonseca não pedia ter intensidade para vocês? Ou é uma coisa que vocês perceberam que não estavam conseguindo fazer com ele e precisava mudar? Assim? O que aconteceu? Não, o Fonseca pedia. E assim, o Fonseca nunca pediu pra gente recuar o time. Ele nunca pediu pra gente baixar a nossa linha de defesa. Isso eu acho que é uma mudança até da gente mesmo também. O Paulo chegou, deu esse estalo e a gente viu que é isso mesmo. E a gente criou essa mudança entre nós, essa mudança de grupo, de poder jogar intensidade. E a gente tem um grupo forte, um grupo que sabe que quando o outro cansar, o outro vai entrar lá e vai dar conta do recado. Eu acho que isso foi um estalo mesmo que ele deu na gente, a gente se ativou para isso e agora estamos comprando a ideia. Com a chegada dele, até no pós-jogo, ele elogiou bastante o grupo, como você está falando, né, a questão de um correr pelo outro. E parece que mudou realmente com a chegada dele. Eu queria que você falasse a importância do Paulo nessa mentalidade de cada um e para fortificar daqui para frente ainda mais, para cada um correr cada vez mais um pelo outro. Então, cara, Série C é um campeonato muito difícil. Eu já joguei a Série C algumas vezes, eu sei a dificuldade que é jogar a Série C. Eu sei que assim, não é qualquer falta que o juiz dá, se um parar, os caras vão aproveitar a oportunidade para tentar fazer um gol na gente. E ele isso já tem acesso de Série C para B e sabe como é que é a competição. E ele deu esse estalo na gente, né? Que se não correr, se não colocar a bunda no chão ali, dar um carrinho, dar uma dividida de bola, a gente não vai vencer jogo. E a Série C é isso mesmo. É disputa, é intensidade, é pressão. Tem um momento também que não é todo tempo que você vai conseguir fazer isso, você vai ter que recuar em algum momento. E ele deu esse estalo na gente e a gente está comprando essa ideia. Ô, não, aquele sábado ali foi uma noite perfeita? Foi gol, caneta, ou tem mais o que fazer? Cara, pra você ver, cara, eu sou o primeiro volante, mais primeiro volante do que segundo, mas já joguei como segundo, né? Assim, ali na hora acontece as coisas, foi um momento ali que não tinha muita coisa pra mim fazer, só aquilo, e eu fui feliz na caneta, né? E eu tinha acabado de fazer o gol ainda, aí fui feliz na caneta também. Ô Léo, tu falou agora no jogo da Série C, o Paulo Baier na apresentação ele falou muito da diferença de jogar Série A, Série B, Série C. Então o cara já jogou Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil. Qual é a diferença dessas divisões e como é que encara aí com base nisso que tu falou a respeito do jogo da Série C? Cara, a Série C é um campeonato muito truncado. Assim, Série C e D eu acho muito diferente, né, de Série B e A. É um campeonato muito truncado, é um campeonato de disputa de bola, de primeira, de segunda bola. É um campeonato muito difícil de se jogar. Um campeonato, você vê pelos resultados, né? Se eu for ver os resultados, o Bernardo ontem tomou 3-0 por Volta Redonda. Aí você vê a dificuldade do campeonato, o quão parelho que ele é. Ele oscila muito, um campeonato que oscila muito. E muito difícil de se jogar.